Paz, irmãos. Eu queria partilhar uma palavra que tenho a certeza que o Espírito Santo ele vai falar profundamente aos nossos corações. E então, aquilo que eu quero partilhar com vocês fala sobre como nós podemos vencer os principados e potestades, como nós podemos lutar contra eles. E é isso que nós vamos ver na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 12 ao 18. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ok. Então, como lutar contra isto? Como nós podemos vencer os principados e potestades? Como lutar contra eles? Então nós vamos ver isso mais à frente no versículo 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Como lutar contra eles? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e havendo passado, ficando firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com toda a verdade, e vestida da couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho, tomando o escudo da fé, com o qual podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança, súplicas por todos os santos. Ok. Irmãos, Paulo aqui nos exorta a nós estarmos preparados contra as ciladas do diabo, deste mundo tenebroso. Ou seja, temos que estar, só poderemos vencer, só poderemos triunfar, só poderemos vencer os principados e potestades, só poderemos lutar contra eles estando revestidos da armadura de Deus, estando transbordando da presença de Deus, transbordando de Deus. Só assim nós poderemos os vencer. Então eu vou estar falando aqui de 5 passos. Primeiro passo: para nós vencermos os principados e potestades, para nós lutarmos contra eles, nós precisamos tomar a armadura de Deus. É a única forma, irmãos, de nós resistirmos aos dias maus, às tribulações. E então, quanto mais passamos lutas e quanto mais nós resistirmos, mais nós teremos a ser aperfeiçoados, mais nós teremos firmes, ou seja, mais nós estaremos firmes. Nossos lombos mostrarão Cristo, as nossas obras, a nossa perseverança vai mostrar Cristo. Então nós mostraremos estar vestidos na justiça e na verdade de Deus, na couraça da justiça. Então vamos falar do segundo passo. Precisamos estar calçados com os pés no Evangelho da paz, no Evangelho da graça. Porquê? Irmãos, porque é a única forma de nós não cedermos, de nós não sermos enganados, de nós não nos desviarmos no caminho certo, de nós não nos desviarmos do caminho certo, que é Cristo, que é a palavra de Deus. Então, se nós, irmãos, não estivermos calçados no Evangelho, se nós não estivermos firmes no Evangelho, se nós não estivermos firmes no Evangelho, então nós seremos presas fáceis. Porquê? Porque a palavra nos diz, irmãos, que os filhos das trevas, eles são mais astutos que os filhos da luz. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós vamos perecer.
Nós vemos, irmãos, que o próprio diabo, ele tentou Jesus Cristo, ele tentou o Filho de Deus com a palavra. Mas não pôde enganar aquele que criou a palavra, aquele que era o verbo, aquele que era a palavra, aquele que era a própria palavra, pois Jesus era a palavra. Então, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer Jesus e a palavra de Deus. Só assim nós seremos discípulos de Jesus. Então nós precisamos conhecer a palavra. Então agora vou estar partilhando o terceiro passo. Nós precisamos ter o escudo da fé, com o qual nós poderemos apagar todas as armadilhas do diabo, todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, pela fé nós poderemos vencer. Só pela fé, irmãos, nós vencemos todos os gigantes. Pela fé nós vencemos as trevas. Pela fé nós vencemos os filhos das trevas. Porquê? Porque o nosso escudo, ele é Cristo. O nosso escudo é Cristo. Porque a nossa fé é Cristo. Porque a nossa fé, ela está em Cristo. Então Cristo se torna o nosso escudo. Irmãos, a palavra de Deus diz que a luz resplandece sempre nas trevas. Não há nada no oculto que Deus não traga ou que Deus não traga à luz. Deus sempre manifesta. Então, pela fé, irmãos, nós vencemos as barreiras. Pela fé, os grilhões são quebrados, o opróbrio é quebrado, todo o jugo é quebrado. Cristo, ele é o nosso suporte. Cristo, ele é o nosso escudo. Cristo, ele é a nossa fé, a nossa rocha. Então, agora vou estar partilhando e ministrando o quarto passo. É preciso nós tomarmos o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é então a palavra de Deus. O capacete da salvação, irmãos, é nós termos e nós guardarmos e nós preservarmos a nossa salvação e a mantermos. Ou seja, é preciso, para nós sermos salvos, é preciso nós preservarmos até ao fim, como Jesus Cristo disse. Porque aquele que perseverar até ao fim será salvo, como nosso Senhor Jesus Cristo nos disse. Irmãos, é a nossa obrigação perseverar até ao fim. É a nossa obrigação nós colocarmos o capacete da nossa salvação. E então nós também queremos colocar esse capacete em outras cabeças, em outras vidas, ou seja, nós sermos boca de Deus. Há uma obrigação de nós testemunharmos a palavra de Deus. Há uma obrigação. Deus nos deu uma obrigação de nós ministrarmos, de nós pregarmos a salvação ao povo, para que eles também venham, então, calçar o capacete da salvação. Então, nós precisamos ser boca de Deus, nós precisamos ser instrumentos de salvação. E então, nós precisamos também ter a espada, que é a palavra. Ela é aquela que não cede. Irmãos, a palavra de Deus é aquela que não cede, é aquela que não passa a mão no erro e aquela que não passa a mão no pecado. Então a palavra de Deus é aquela que alerta, aquela que corrige, aquela que admoesta, aquela que exorta, aquela que aconselha. Mas é claro que cada um escolhe o seu caminho. Se nós queremos tomar a espada de Cristo, se nós queremos ter a espada de Deus, então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Para quê? Para que nós venhamos a manejar a palavra de Deus. Nós temos a palavra da nossa boca, nós temos a palavra do nosso coração, para nós podermos produzir a palavra, para nós ministrarmos a palavra, para nós partilharmos a palavra, para nós praticarmos a palavra. Quinto passo: orar o tempo todo, em espírito de súplica e vigiante em toda a hora, ou seja, perseverando sempre e suplicando por todos os santos, ou seja, as pessoas que estão ao nosso redor, por todos os santos, aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, aqueles que são a igreja de Cristo. Então nós devemos, irmãos, ter um espírito quebrantado, um espírito limpo, um espírito sincero, um espírito puro, ou seja, nós temos que ter um espírito de temor, um espírito de súplica, não só quando nós precisamos, mas em todo o dia e em toda a hora nós precisamos estar suplicando, orando, buscando, jejuando, irmãos. Nós devemos fazer a nossa parte, ou seja, reconhecendo
Deus a cada caminho, a cada hora, a cada circunstância. Nós precisamos viver em submissão, nós precisamos viver em humildade, ou seja, nós precisamos nos humilhar, viver em humilhação para com Deus, porque Deus, irmãos, Ele é o único que nós devemos nos prostrar e nos humilhar. Deus, Ele é o único digno, Ele é o único santo, Ele é o único perfeito, o único que pode nos dar a paz, a segurança, a luz e a salvação. Então, irmãos, nós devemos ter um espírito de súplica, de sacrifício para com o nosso Redentor, para com o nosso Pai, para com o nosso Deus, para com o nosso Abba Pai. Nós devemos então interceder uns pelos outros, orando uns pelos outros, suplicando uns pelos outros, porque nós pertencemos uns aos outros, nós somos membros uns dos outros, nós somos o corpo de Cristo, Cristo é a cabeça e nós somos membros, todos nós estamos ligados. Igreja, imagine, nós precisamos do corpo, nós precisamos do cérebro, nós precisamos do braço, das pernas, nós precisamos de tudo, então nós todos no corpo de Cristo, Igreja de Cristo, nós precisamos uns dos outros, todos nós estamos ligados. Se um cai, todos caem. Então, se um se alegra, todos nós devemos nos alegrar. Então nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos nos orar uns aos outros, nós devemos interceder uns pelos outros, nós devemos nos amar uns aos outros, nós devemos nos servir uns aos outros, porque isso é do agrado de Deus. Só assim nós estaremos a glorificar a Deus e a fazer e a cumprir a palavra de Deus. Porquê? Porque nós pertencemos uns aos outros, nós somos membros uns dos outros, todos nós pertencemos uns aos outros, todos nós somos membros de Cristo e a cabeça de Cristo é Cristo. Irmãos, para nós irmos à guerra, para nós irmos para a guerra, então nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados para ir para a guerra. Um soldado, antes de ir para a guerra, ele precisa de um tempo de preparação, um tempo de treino. Então nós precisamos estar preparados. E essa preparação, irmãos, ela não depende de Deus, ela depende de mim e de ti, ela depende de nós. Essa preparação depende de nós. A armadura de Deus, irmãos, está à nossa disposição. A armadura de Deus está aqui à nossa disposição. Será que nós estamos dispostos a tomar essa armadura? Será que nós estamos dispostos a ir para a guerra? Se nós estamos dispostos a ir para a guerra, se nós estamos dispostos a nos prepararmos, então nós precisamos querer pagar o preço. É preciso pagar um preço, irmãos. É preciso pagar o preço. É preciso deixarmos tudo, nos desligarmos do mundo, nos desligarmos da carne. É preciso parecermos. É preciso negarmos a nós mesmos. É preciso nós pagarmos um preço para nós estarmos preparados. Irmãos, sem sacrifício não haverá glória. E a glória nós damos a Ele. A glória nós damos a Deus. Então que nós possamos realmente querer ir para a guerra. Irmãos, só assim nós poderemos vencer os principados e potestades. Só assim nós poderemos lutar contra eles e só assim nós poderemos vencer eles, estando ligados a Deus e estando revestidos da armadura de Deus. Só assim nós poderemos triunfar e só assim nós poderemos glorificar a Deus. O Espírito Santo possa falar profundamente ao teu coração e que seja um tempo de preparação, que nós possamos realmente buscar esta armadura, que nós possamos realmente querer estar revestidos da armadura de Deus para que nós possamos vencer, as tribulações, as lutas, os dias maus, os gigantes, em nome de Jesus, para que Deus possa ser glorificado através da nossa vida e através do nosso ministério, em nome de Jesus.